Salve, salve você que gosta de um bom bate-papo e informação. Seu lugar é aqui no Só Resenha, o podcast feito para criar interação entre o apresentador e o convidado e para matar a minha e a sua curiosidade. Diretamente do Multistúdio, o maior hub de podcast do Brasil, aqui no Parque Jacarepaguá, Freguesia, Rio de Janeiro, o Só Resenha Podcast é apresentado por mim, Hilton Matos, jornalista, conversador, resenheiro, batedor de papo, gostador, essas coisas todas que eu sempre falo. E hoje eu estou com um convidado, assim, que eu falo que é meu mestre, meu professor, um dos nossos professores, para quem gosta de narração, para quem gosta de apresentação, de podcast, é fera, é craque, mas aquele suspensezinho, meio João Kleber, né? Aquela coisa meio João Kleber. Mas antes de trazer aqui o nosso convidado, eu quero pedir para você um favor, para você se inscrever no nosso YouTube, vai lá, se inscreve no Só Resenha Podcast, se inscreve lá, dá essa força, dá essa moral, para fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Olha quem já passou por aqui, ó. Zico, Tony Garrido, Alindinho, Petkovic, Djaminha, Léo Moura. Pô, uma galera grande, uma galera pesada, a galera forte que já veio aqui. Nosso convidado é mais um. Então ajuda o nosso conteúdo a chegar para mais pessoas, a crescer, porque o papo aqui é resenha, o papo aqui é maneiro. Também não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, que é o Só Resenha Podcast, no nosso TikTok, que é o podcast Só Resenha, por quê? Eu coloco muitos cortes por dia, você vai lá ver os cortes, tem uma noção de como está o programa, cai aqui no YouTube e assiste o programa na íntegra, tá legal? Então não se esqueça, YouTube e as nossas redes sociais. O Instagram é Só Resenha Podcast e o TikTok é podcast Só Resenha, beleza? Então dá essa força pra gente. E de novo, fazer de novo o suspense do João Kleber, antes de chamar o nosso convidado, fala aqui do nosso apoiador, aqui da Planet Forneria. Vou botar aqui, diretor, Planet Forneria, @Planet Forneria, que é a pizzaria que é a maior experiência gastronômica para quem mora Barra, Recreio, Jacarepaguá, Vargem Pequena, só entrega nessa região. E o nosso convidado mora na Barra, então já vai sair daqui com uma quentinha. Já tá na garantia. Já tá garantido, já pediu aqui de flan catupiry, o pessoal, o motoboy, daqui a pouco a equipe tá chegando para levar para casa uma pizza quentinha. Então, para você que mora Barra, Recreio, Jacarepaguá, Vargem Pequena, Planet Forneria, que é a melhor experiência gastronômica para você que é dessa região. E eu vou falar para você assim, ó. Pizza de longa fermentação. Ô, João Guilherme. Opa! Tu sabe o que já cheguei apresentando. Tu sabe o que é pizza de longa fermentação? Não, eu só sei que deve ser gostosa. Mas eu vou explicar aqui para você o seguinte. O time para ganhar, ele não precisa ali mais ou menos de 3 dias de descanso? É o que dizem os médicos fisiologistas. 3 dias de descanso. Exato. Massa de longa fermentação fica 72 horas de descanso. Então ela fica, fica preparada. Preparada para ganhar jogo. Então, porra, que sucesso, a Planet Forneria é massa de longa fermentação, tá? Fina e com borda. E se você escolher a borda recheada, bicho, é recheio pra caramba. Eu ia falar palavrão, mas não vou, porque não devo. Minha mãe falou pra eu parar de falar palavrão. E, além de tudo, ingrediente de primeira, assim. Eu como muito, porque ela perto de casa, eu não peço só no jabá, não, eu pago, tá? Pra você, tá fazendo jabá, não, eu pago. Acho que eu pago mais do que ganho. Tem um desconto. Você que acompanha Só Resenha, Só Resenha 10, o cupom de desconto Só Resenha 10, você vai lá e tem 10% de desconto. Então, essa é ingrediente de primeira. Catupiry de primeira, molho italiano de primeira, Nutella, é Nutella Vera mesmo. Rapaz. Tem pizza de filé mignon, bicho. Que é filé isso? mignon mesmo, não é carne de segunda, não, é filé mignon mesmo. E uma coisa que eu acho legal também, justo neles, além da entrega ser rápida, é que os motoboys são deles ali, treinados, e os caras entregam na porta da tua casa. Mentira, tá? Eu moro no 11º bloco, lá embaixo. O cara vai lá na tua porta, no 512, tu abre, o cara entrega. Não manda descer, não? Não manda descer, não. O cara vai lá e pega. Então, @Planet Forneria, a melhor experiência gastronômica para você que mora Barra, Recreio, Jacarepaguá, Vargem Pequena, Planet Forneria. E cupom de desconto, Só Resenha. Para você que segue aqui o Só Resenha, é Só Resenha 10. Agora vamos parar de resenha, parar de bobeira, parar de comer, que já deu fome. Vamos bater um papo aqui. João Guilherme. Ô, parceiro, tudo bem? Nosso professor, obrigado, querido. Isso, obrigado, que honra, cara. Aqui. Pô, obrigado. Obrigado por você estar aqui, bater esse papo com a gente. Nosso professor, né? Tem umas pessoas... Mas é legal falar assim, porque tem umas pessoas que construíram tanto e estão num lugar assim tão grande. E
ensinaram. Algumas pessoas são professores das pessoas. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelas palavras. Um prazer muito grande estar aqui. Você é tudo isso mesmo. Você é o cara da resenha, né? Um cara do papo, um cara da informação, né? O cara da opinião. E prazer muito grande estar aqui contigo para a gente resenhar, né? E o que não falta é assunto para nós. O que não falta é assunto, né, João? Rapaz. Porra. Assunto, inclusive, você, assim, para quem todo mundo aqui conhece o João Guilherme. João Guilherme, você começou na Jades, foi... Rapaz, faz tempo, hein? Final dos anos 80, né? Isso. Minha primeira vez no ar foi no dia 8 de novembro de 1988. Vou até ver a numerologia, o que significa o número 8. Eu fazendo plantão esportivo da Rádio Carioca, AM 710, que ainda está no ar. O jogo Fluminense Santos, no Maracanã, era o jogo principal da rodada. Me lembro que eu cheguei lá na rádio, eu era estagiário da rádio, e aí o plantão, o Luiz Lara, naquela noite, um senhor, rapaz, trabalhou com Orlando Batista há muito tempo, ele estava rouco. Aí eu me lembro que ele escreveu um bilhetinho, e estava escrito assim, vai lá, garoto, essa é a sua chance. Aí eu entrei e fiz o plantão, e estamos aqui até hoje, não só resenha contigo aí. 88, cara, eu vou fazer agora, no dia 8 de novembro... 37 anos de carreira, cara. 37? Porra, é tempo, hein, cara. Às vezes até esqueço que é tanto tempo assim, mas é isso aí, 37 anos de carreira. Agora, 37 anos de carreira, com um ponto assim interessante. Você conseguiu surfar em todas as zonas que eu digo o seguinte, você começou na rádio, isso. Foi pra TV e você surfou ali. TV fechada, TV aberta, onde você tá no streaming. Isso. Você conseguiu lidar bem com essas modernizações, com essas atualizações? Uma boa. Porque, assim, realmente, quando eu comecei lá em 1988, e você também pegou essa época, era outro mundo, né, cara? Não existia isso aqui, né? Isso aqui mudou o mundo inteiro, né? Mudou o mundo, mudou a nossa vida, mudou o hábito de consumo, era um mundo completamente diferente, era um mundo de TV aberta, rádio, que era muito forte, tão forte quanto a TV, e jornal e revista. Não, era e assim, isso, né? Quem tá acompanhando a gente não tem noção, você fala assim, pô... O rádio era tão forte quanto a TV. Tão forte quanto a TV. Eu decidi que ia fazer jornalismo, em 89, exato. Eu ia fazer jornalismo. Mas eu entro na faculdade em 92. Eu decidi bem antes. Sim. Eu entro pra faculdade em 92. Me formo em 96. Mas começo a estagiar em 95. Aí começo a estagiar no Jornal do Esporte. De 89 até 95, quando eu comecei a estagiar, são 6 anos... Eu quis ser radialista. O rádio era... Ele realmente, hoje em dia, né, as pessoas... A garotada não tem ideia, né? Não tem ideia. Outro dia aconteceu uma cena comigo incrível, né? Porque eu desde criancinha lá em Niterói, me lembro o dia que meu pai me deu um motorrádio, assim, né? Ondas curtas, que eu levantava a antena e ficava ouvindo rádio de tudo quanto era lugar e tal. Rádio de fora do Rio. E eu ficava ali foi alimentando a minha paixão, meu sonho de ser narrador. E eu cresci fazendo isso e faço isso até hoje. Aí um dia eu tô na varanda da minha casa lá ouvindo só o jogo, né? Aí tô lá com o radinho. Aí meu filho chega pra mim, meu filho de 9 anos na época, falou assim, pai, o que é isso aí? Aí eu falei, como assim, cara? Não, você tá ouvindo aí o cara falando, você não tá vendo o jogo? Eu falei, não, filho, eu tô ouvindo aqui o jogo e tal. E aquilo me chamou muita atenção, né? Porque na minha época, isso era tudo pra mim, né? Era a minha vida, né? E eu percebi claramente que a geração dele é uma outra coisa, né? A geração instantânea, é a geração do TikTok, é a geração do short, é a geração do visual, do contato. E isso, e a gente vai se adaptando. Eu acho que isso me ajudou muito, respondendo a sua pergunta. É o fato de ter filhos, né? O meu filho, recentemente, o segundo filho fez 18 anos, mas eu conheci, por exemplo, o Casemiro através dele, né? Vendo as lives lá do Casemiro, e eles no videogame, nas redes sociais e tal, e o pequenininho também falando comigo, papai, é isso, é aquilo, o YouTube. E eu percebo realmente que eles estão inteiramente inseridos nisso, e eu fui nessa com eles, né? Então, acabou me ajudando muito de estar, de alguma maneira, atualizado. A gente tem que estar perfeitamente em sintonia com o que está rolando no mundo aí, né? Exercitando, né? Porque hoje você tá falando de rádio, assim, os meus heróis foram... Assim, eu falo que eu sou jornalista por causa de 3 pessoas. Jornalista esportivo por causa de 3 pessoas. Zé Carlos Araújo, o Washington Rodrigues e o Zico. Porque pô, sensacional, Flamengo, é então, isso aí. O Zico me inspirou... É isso aí. Como jogador. Futebol, como jogador, Flamengo...
amar o futebol Uhum. no nível que, assim, como eu nunca tive coordenação motora, nunca quis ser jogador de futebol. Não é bom de bola, Não é, não. não Não tem dá, menor. não dá, não dá. Não, eu e a eu e a coordenação motora não temos intimidade. Seu talento é para outra área. Pra outra área, Tá cognição, entendendo, pegar a né? bola, Aham. gesto técnico, bater. Eu Não posso dá, não. falar, tira uma onda falando agora. É. Botar a bola e tropeço em cima da bola, não tem a menor condição de fazer isso. Aham. E aí eu fui conhecer o jornalismo e aí eu me apaixonei. Zé Carlos Araújo e o Washington Rodrigues eram, assim, Duas referências, os né? meus ídolos, né? Sem dúvida, Então, sem dúvida. E eu passei a vida inteira querendo ser radialista. E a galera que não sabe hoje, assim, hoje a internet tirou espaço, o site tirou espaço de muita coisa, né? Mas a galera que não tem noção do que era rádio, né? E eu acho muito legal, assim, o rádio, ele é tão incrível e tão forte, né, que o rádio ele vai se adaptando conforme o tempo vai passando, né? Porque quando a televisão surgiu, falavam que o rádio ia acabar, É. porque o rádio tinha imagem. E nós somos testemunhas que o rádio, ele viveu junto com a televisão e sendo tão forte quanto forte. ela, né? Aí depois veio a TV fechada, com um volume muito maior de transmissões esportivas e ocupando um pouco aquele espaço que o rádio tinha, o pay-per-view, né? Levando imagem de tudo quanto é jogo. Mas o rádio continua ali. Ele continuou vivendo, tendo seu público, né? Tinha um professor na faculdade que dizia para mim assim, não, o rádio vai ser cada vez mais o veículo das pessoas que estão em movimento. E é verdade, né? Eu, por exemplo, estava vindo para cá, estava no meu carro, estava ligado no rádio, né? Acompanhando as últimas notícias, o trânsito. E hoje em dia, algo que eu acho incrível, cara, o rádio, ele é o rádio com imagem, né? É. Porque na nossa época era o seguinte, TV é imagem, rádio é som. Então você conhecia os caras do rádio só pela voz, né? E hoje em dia não. Hoje em dia, por exemplo, eu estou na Flamengo TV, eu faço rádio com imagem. Porque lá nós não temos transmissões para o Brasil com a imagem do jogo. Então eu voltei a fazer rádio, mas de uma forma diferente, com imagem, o pessoal vendo o nosso trabalho na cabine, no estúdio. Então é muito interessante. Eu acho que o rádio é a grande escola da comunicação, né? Porque através dele você aprende a improvisar e você vai se adaptando a outros veículos, a linguagem do momento, né? Aí, assim, muita gente que eu conheci de rádio e que depois até foi pra televisão, é tipo o teatro e a TV, né? É Teatro isso. e a novela. É isso aí. A galera que é rádio e teatro fala que o teatro era melhor, a novela dá mais dinheiro, dá mais visibilidade, dá mais assim, de repente a entrega ali do cara. E da rádio. É a escola, né? O teatro é a escola. É a escola. E o rádio é a escola. O rádio é a escola, ele te dá mais escola. musculatura, cara, mais recurso, te dá. velocidade, né? Isso, improviso. Improviso. E principalmente quando você está começando, que você está trabalhando em emissoras que não tem tanto recurso, então você tem que se literalmente virar nos 30 mesmo, né, cara? Tu tem que ser operador, tem que ser tudo. Tem que ser Tem que ser tudo, então, montar. você fica um cara, assim, completo, né? E eu digo que eu tive essa sorte, né? De ter começado e de ter trabalhado primeiro em rádios menores. Eu realmente fui fazendo uma escadinha na minha carreira, né? Eu comecei na Rádio Carioca, aí eu fui para a Rádio Tamoio, que já era uma rádio maior. Aí eu fui para Tropical FM, que era uma rádio muito forte no Rio, de samba, De futebol. E que durante uma década ali nos anos 90, Mandava. No futebol. Não, no samba, todo mundo tinha que tocar na Rádio Tropical. E depois o que virou FM o dia depois, antes era a Rádio Tropical. Era a mais ou Rádio menos- Tropical, era exatamente, mais ou menos porque assim, ela era a rádio com do samba e do futebol. Do samba e do futebol. Então ela transmitia os desfiles de escola de samba, ela acompanhava o samba o ano inteiro, ela fazia os ensaios das escolas de samba, as quadras, e começou a fazer futebol também. Eu trabalhei ali, já foi uma rádio grande. Aí eu cheguei na Rádio Tupi, que foi a primeira rádio grande que eu trabalhei na minha carreira. O primeiro microfone pesado ali, né? 1992. E ali fiquei até 1995, aí fui para São Paulo, trabalhei na Rádio Gazeta de São Paulo, convidado pelo grande Pedro Luiz, um dos grandes nomes da história do rádio. Aí, em 97, eu começo a minha jornada na televisão, por acaso. Estava lá na Rádio Gazeta um dia, aí não pensava em trabalhar em televisão, não tinha... Mesmo, João? Não pensava. Não pensava? Naquela época, por isso que eu falo tanto do rádio, né? Os meus sonhos eram voltados para o rádio. Eu queria chegar às grandes rádios, trabalhar nas principais emissoras de São Paulo, do Rio. E aí, Mauro Betting, que está até hoje aí na ativa, o Mauro Betting, ele estava no Sport TV, que estava
começando. O Sport TV, ele firmou mesmo a partir da Copa de 94, embora ele tivesse no ar desde 92. E isso era 95. E o Sport TV, ele estava começando a crescer. E em São Paulo, onde eu morava na época, trabalhava na Rádio Gazeta, só tinha um narrador, que era o falecido Deva Pascovitch. E o Deva, ele estava fazendo 3, 4, 5 eventos por dia, porque os eventos não param muito de chegar ao Sport TV. E aí o Mauro Betti falou, pô, você não tem vontade de fazer um teste para ser narrador de televisão, não? Eu falei, pô, Mauro, nunca pensei nisso, mas posso fazer. Vou lá fazer. Aí fui lá, marcaram um dia ela comigo, eu fiz um teste, me lembro até hoje do meu teste, era a narração de um tempo de futebol, um tempo de basquete, um set de vôlei, uma prova de natação, uma prova de 100 metros de atletismo, uma prova de hipismo, um teste bem, bem completo. Num dia só, não? Num dia só. Num dia só, Eu é entrei mesmo? e fiquei ali umas 4 horas na cabine. Porra. E assim, não sabia de nada. Os caras falaram, ó, chega aí. Era numa produtora ali em São Paulo, em Higienópolis. Né? GW, o nome da produtora. É perto do Pacaembu, né? É por ali, perto do exato. Pacaembu. Aí eu me lembro até do nome do coordenador, Reinaldo Miranda. Foi o cara que manteve contato comigo. Ô, João Guilherme, você marcaram um teste aqui para você. Você pode chegar amanhã aqui 1h? Eu falei, posso, claro. Aí cheguei lá 1h no estúdio, mas eu não sabia o que ia rolar. Aí saí de lá 6 da noite. E narrando, toma aqui, a escalação do jogo, você vai narrar esse... Me lembro que o jogo de futebol foi um Corinthians e Palmeiras, um tempo de Corinthians e Palmeiras. Aí um set de vôlei de um jogo da seleção brasileira contra os Estados Unidos, aí um jogo de basquete e tal, os eventos. Aí fiz, fui narrando, e o cara lá do lado de fora olhando, e o operador, beleza. E aí, tudo bem? Tudo bem, vamos mandar a fita lá pro Rio e tal. Você aguarda o nosso contato. Tá bom, tá legal. 3 meses passaram. Aí eu falei, porra. Não vai rolar, né? Odeio, né? Me ferrei, fui reprovado e tal. Aí, cara, um dia eu tô em São Paulo, assim, na minha casa, aí toco o telefone, era esse cara, Reinaldo Miranda. Ô, João, tudo bem? Tudo bem. Seguinte, aparece amanhã aqui, 1h de novo, que você vai fazer um jogo lá em Indaiatuba, do Campeonato Paulista de Vôlei masculino. Olímpicos e Suzano. Aí eu falei, porra, então significa dizer que eu fui aprovado? Aí ele falou, pô, vem aí que você vai fazer o jogo amanhã, estreia amanhã. Falei, pô, legal. Tá bom. Aí fui lá. Viajamos para Indaiatuba, no interior de São Paulo, não é muito longe. Aí fiz meu primeiro jogo na televisão. E aí depois, cara, eu fiquei sabendo que aquilo era o último teste ao vivo. Fazia parte do teste. Aí no dia seguinte, o meu chefe na época, que eu conheci no dia seguinte por telefone, ele me ligou. Pascoal Filho, grande flamenguista. Ô, João Guilherme, tudo bem? É o Pascoal aqui do Rio de Janeiro, diretor de eventos do Sport TV. Gostamos muito do seu teste, da sua transmissão ontem. Você tem interesse em trabalhar com a gente? Falei, tenho, claro. Aí ele me fez uma proposta. Falei, pô, legal. Tô dentro. Aí entrei no Sport TV, agosto de 1997. E aí comecei a minha jornada na televisão. Aí fiquei lá por 14 anos e meio. Aí em 2012 fui para a Fox, um dos primeiros a chegar na Fox Sports. Aí fiquei na Fox do início até o final, até ela fechar, cara. Aí fui para a ESPN, né, que a Disney comprou a Fox. E da ESPN fiquei lá 2 anos e meio. Aí depois fui para Paramount. E Paramount, tô aí no Flamengo. É isso. Resumindo, é isso. Resumindo. E aí, então, já deu gancho para fazer a pergunta, cara. Uhum. O que te fez aceitar a proposta de ir pro Flamengo? Uhum. Vou melhorar, vou arquitetar a minha pergunta. É claro que profissionalmente deve ter sido uma coisa, obviamente foi uma coisa vantajosa para você, eu não quero entrar nessa questão. Uhum. Mas é por conta dessa coisa assim, ele tá lá, ele tá ali, quase que eu caio aqui, diretor. Ele tá lá, imagina o mico. Eita. Ele tá lá. Ia dar corte, hein? Pô, imagina, tô diante aqui do meu professor, não sei nem sentar e cai, olha a merda. Você vai para um lugar que é político, que daqui a 3 ou 6 anos muda, e aí depois, pô, tu vai ter que voltar pro mercado. Uhum. É uma pergunta que já deve ter te feito, assim. Sim. E eu vou te fazer aqui. Sim. O que te fez ir e aceitar a proposta? E esse medo
rondou, te ronda ainda. Como é que você lida com isso? Rapaz, essa é uma pergunta muito interessante, porque eu percebo até hoje que muita gente não entendeu esse movimento, né? Como é que pode assim, cara? Tu sai de um grupo internacional de comunicação e vai para uma TV de um clube. Realmente, no primeiro momento, as pessoas ficam meio boladas, digamos assim. "Ó, Sim. o que levou esse cara a fazer isso?" Mas isso é uma longa história, cara. Isso não começou agora. Isso começou em 2019, com a campanha do Flamengo na Libertadores da América, né? Que eu fui o narrador da Fox que fiz toda aquela campanha do Flamengo. E culminou com a final Flamengo e River Plate. O gol fica eternizado na tua Exatamente. narração. É isso aí, eternizado. Então, a partir deste momento, criou-se um vínculo do João Guilherme com o Flamengo e a sua torcida. É um vínculo automático, assim, para sempre sendo lembrado da virada contra o River Plate, 38 anos depois, conquistar uma Libertadores da América. A partir dali, primeiro começou um movimento popular, assim, onde eu ia, a torcida do Flamengo falava comigo: "Pô, você tem que ir pro Flamengo, você tem que narrar jogo do Flamengo, você tem que trabalhar na Flá TV na época e tal". E a partir de 2021, começou efetivamente a acontecer uma paquera mesmo. Uma É? paquerinha, uma sondagem. Aí, tal, a torcida te adora, a gente gosta muito de você aqui. Eu fui convidado, e muito honrado, né, recebi o título de sócio honorário do Flamengo por causa da narração. Aí nesse dia, foi o primeiro contato assim de, pô, tal, a gente tem um sonho de ter você aqui na Flamengo TV. Aí eu falei, pô, legal. Na época era Flá TV. Pô, legal, bacana. Mas era uma coisa para mim que sinceramente era muito distante, assim, eu não imaginava que ia acontecer. Até imaginaria daqui a uns 10, 15 anos, mas não agora, nesse momento, né, isso era 2021. E aí sempre, encontros, sondagens e tal, Maracanã, pô, legal, convites, assim, pô, tem um jogo aqui do Flamengo, você não pode narrar pra gente, por exemplo, a final do Mundial Sub-20, Flamengo e Olympiacos, né? Me convidaram para narrar na Flá TV na época. E eu falei: "Olha, eu vou pedir aqui a liberação", mas não fui liberado pela Paramount. "Não, não, não faz sentido e tal, você é nosso narrador". Ok. Então sempre teve essa paquera. Eu costumo dizer o seguinte: você chega no salão, tá lá numa festa, aí tem aquela paquera, né? Você tá olhando para a menina, ela tá te olhando, tal, você tá pensando: "Porra, acho que eu pode dar jogo, né? Pode dar jogo", mas eu fico olhando, ela não vem, eu também não vou, e fica naquela. Só que aí, meu amigo, o que que acontece? Vem a eleição de 2024, o BAP é eleito, né? E nessas conversas que aconteceram, assim, de, pô, Flamengo TV, você tem que vir pro Flamengo, muitas delas o BAP estava, né? O BAP estava ali, e tal, ele é um cara de mídia. É. E eu sempre senti que ele era um cara muito entusiasmado com a ideia. Aí ele ganhou a eleição, cara. Ganhou a eleição. No dia seguinte que ele foi eleito, me liga a Flávia da Justa, que é da equipe dele, que é diretora Teve de. aqui com a gente, o BAP gravou aqui na época Sim, dos candidatos, sim, ele sim. veio aqui, A Flávia e estava a contigo. Flávia veio com a Mariúcha. Pois é. As duas As fizeram duas parte disso. fizeram. E Mas estão lá na equipe, Estão né? lá, Estão estão lá. lá, é. A Flávia me ligou. Você me desculpa até alongar, Não, tá ótimo. porque é uma história longa mesmo. Aí no dia seguinte da posse do BAP, a Flávia me liga. Ô, João Guilherme, tudo bem? Flávia da Justa. A gente gostaria de convidar você para apresentar a cerimônia de posse do BAP. Mas assim, um trabalho profissional. Me perguntaram quanto é que você cobra para fazer e tal. Aí eu dei lá o meu valor. Ok, nós queremos que você faça. Você pode fazer? Posso, sim. Acertamos, tudo combinado. Eu fui lá, apresentei a cerimônia de posse do BAP, mas fiquei meio intrigado. Eu falei, porra, mas por que me chamaram para fazer a cerimônia de posse do BAP, né? Tem coisa aí. Foi o passo adiante. Aí, quando terminou a cerimônia de posse, o BAP virou para mim e falou assim: João Guilherme, a minha equipe vai te procurar. Nós temos um projeto
e queremos conversar com você. Eu E falei, ele, ok. e ele é um cara de mídia, né? Exatamente. Foi presidente da Sky. Da Sky, muitos anos. Muitos anos, E trabalhou na DirecTV, né? Então, TRA. Eu falei, ok. Aí, de novo, Flávia da Justa me liga no dia seguinte. Oi, João Guilherme, tudo bem? Olha, em janeiro, né? O BAP vai tomar posse em janeiro. Ao longo de janeiro, nós vamos procurar você para a gente conversar sobre um projeto. Tá bom, Flávio. Ok, aguardo o contato. Virou o ano, chegou 2025, o BAP empossado, tal, aquela coisa toda. Começou efetivamente o mandato. Mas ali por volta do final de janeiro, veio o contato. Oh, você pode vir aqui, a sede do Flamengo, para a gente conversar? Aí foi a nossa primeira reunião. Aí me apresentaram o projeto. Falou, a gente quer fazer isso aqui, cara. Ó, tipo Real Madrid e Barcelona fazem com as suas televisões lá. Benfica, que são as grandes TVs de clube do mundo, né? Real Madrid, Barcelona, Benfica. Eles mapearam, então, essas grandes estruturas. São clubes que já têm essas TVs lá fora há mais de 20, 30 anos e que são TVs consolidadas e consideradas players de ponta como as emissoras comerciais, digamos assim. Elas viraram emissoras comerciais. Então, o nosso objetivo é se espelhar nisso aqui e fazer isso. Esses modelos. E fazer com que a Flamengo TV seja uma das maiores emissoras de televisão de clube do mundo. E tá legal. Aí aconteceram algumas outras conversas, umas 3 reuniões e tal. E aí me fizeram uma proposta. E eu avaliei e pensei o seguinte, falei, cara, por que não, né? Porque, primeiro, tem muita gente qualificada envolvida nesse projeto, muita gente séria. O momento do Flamengo, que é um clube realmente que atingiu um nível de administração, um nível econômico muito forte. De credibilidade. Né, com credibilidade, visando ampliar os seus horizontes, né? E eu tenho uma identificação com a torcida que é enorme, né? E a torcida sempre pede, porra, vai lá, narra os jogos do Flamengo. Eu falei, por que não, cara? Aí pensei e falei, pô, mas é uma decisão corajosa, porque se eu já tenho um vínculo com o Flamengo, a partir do momento que eu for para o Flamengo, eu vou ficar ligado para o Flamengo mais ainda para sempre, né? Tal. Eu falei, mas quer saber, cara? Eu acho que vale a pena. Sabe por quê, Hilton? Eu vejo que cada vez mais a segmentação ela toma conta da comunicação, cara. Nós estamos numa época que hoje em dia, graças à internet, graças ao YouTube, todo torcedor de qualquer time sabe os canais que ele vai procurar para ter informações do time dele. Através dos YouTubes. O tricolor, ele sabe os canais do Fluminense. O vascaíno sabe os canais, o botafoguense, o rubro-negro. E assim, e o trabalho de TV de clube é um trabalho que ainda ele não tinha se consolidado completamente. Faltava um passo à frente, alguém puxar a fila para levar isso no caminho do profissionalismo mesmo, como fazem lá Real Madrid, Barcelona, Benfica. E essa é a ideia do Flamengo. E aí me convidaram, e falaram, ó, queremos que você venha para cá. De repente, assim, de repente, a visão que a maioria tinha, e que talvez até você tivesse, e a minha pergunta vem dessa ingenuidade, de repente a visão ingênua que a gente tinha, pô, mas para uma TV de clube, quando na verdade o modelo, a estrutura e o que eles estão pensando é uma coisa muito grande que a gente desconhece. Aí quando você entendeu, você olhou para aquela estrutura, você falou assim, pô... É porque assim, lá fora é muito comum, por exemplo, todos os grandes da Europa têm as suas televisões, né? Os grandes times da NBA têm as suas televisões. Tem a TV da Liga, da NBA, e tem a TV do Lakers, a TV do Chicago Bulls, a TV do Boston Celtics. Isso acaba sendo uma forma de você aproximar ainda mais o seu público do clube, de você informar oficialmente tudo o que acontece no clube e acaba se transformando também numa grande fonte de renda para o clube, né? Porque aquele público está ali consumindo aqueles produtos do clube, investindo na TV do clube, dando like, se inscrevendo, visualizações. Isso tudo ajuda o clube a ganhar mais dinheiro. E é claro que eu, como rubro-negro, vou querer assistir o jogo, que tá o João Guilherme, que é totalmente identificado com o Flamengo, narrando.
foi isso que me fez isso tudo que eu tô Entendeu? falando. Eu falei, cara, Esse ecossistema, é um negócio meio... Eu sei que vai causar uma reação, porque é um movimento inédito, porque sim, assim, sim. a TV de clube até hoje, qual era a função da TV de clube no mercado? Abrir espaço para jovens profissionais buscando um caminho no jornalismo, ou então aqueles profissionais que não tinham mais espaço nas emissoras tradicionais e iam trabalhar nas TVs de clube, né? Esse era o canal. O Flamengo, ele vem e de uma tacada só ele tira o João Guilherme da Paramount e a Dani Boaventura da ESPN. E aí, cara, foi um choque que até hoje a ficha não caiu da galera. Eu ia chegar aí, porque ano passado, ano retrasado, teve uma especulação, não sei se é verdade, eu li, eu tô falando que nem as pessoas falam assim, eu li na internet, eu li na internet, isso é um perigo, mas eu li na internet. Que teve uma especulação para Glenda Kozlovski, que é um... Na Flamengo TV? Ano passado. Eu li também isso, eu li isso também. Na Flá TV não era nem pra esse ano, era um projeto antigo. Na Flá TV? Eu não sei se para esse ano, mas eu li alguma coisa da Glenda. Eu pensei assim, na minha ingenuidade, de novo, a Glenda não vai sair, não vai para um projeto de TV de clube. Aí o João Guilherme foi, e depois foi a Dani, que também é totalmente identificada com o Flamengo, vivia fazendo post com a camisa do Flamengo e tal. Eu falei assim, cara, porra, esse negócio é a Vera. E aí, entra outro ponto, que é o BAP. Sim. Claro, se fosse o Valim, o Landim, o Bandeira, fosse qualquer outro presidente, o Maurício Gomes de Mato esteve aqui, gravou com a gente, eu levaria em consideração a grandeza, a estrutura e a organização, a credibilidade do Flamengo hoje. Mas como o BAP é um cara de TV... Sim, é isso aí. Da Sky, eu falei, cara, ali inteiramente tem um produto, tem um projeto grandioso. Pô, tiraram o João Guilherme, botaram a Daniela. Porra, cara, o negócio... Não, e tem uma coisa que o grande público não sabe e que é, assim, muito importante também nesse projeto todo do Flamengo, não só da Flamengo TV, e que também me fez ir para o Flamengo. Cara, o Flamengo montou uma diretoria que é mais forte do que o elenco de futebol do Flamengo. Só tem fera. Só tem craque na sua área de atuação. São experts, são sumidades. Então, o BAP, ele montou um timaço na direção do Flamengo. E aí você olha os nomes que estão envolvidos e você fala assim, gente, com o potencial que o Flamengo tem, com o nível que o Flamengo chegou, com as metas que o Flamengo tem de subir ainda mais de patamar, e a televisão do Flamengo sendo uma peça importantíssima nesta engrenagem, porque isso é um fato, o Flamengo enxerga a Flamengo TV como o Real Madrid enxerga a Real Madrid TV, o Barcelona enxerga a Barcelona TV, é uma fonte de divulgação e uma fonte de arrecadação para o clube. Entendeu? Então, isso tudo me fez falar assim, cara, eu vou, tô lá há 6 meses, tá sendo incrível, assim, uma experiência completamente diferente de tudo que eu vivi, e tá sendo muito legal, porque eu tenho a sensação de que eu e todos os colegas que estão nessa comigo, a gente está abrindo um novo caminho, cara. Um novo caminho que eu não tenho a menor dúvida que os clubes já têm as suas televisões, né? Mas eles vão avançar mais nisso para seguir o Flamengo. O Flamengo ele deu esse passo além e os outros vão acabar vindo atrás e isso vai ampliar muito o mercado, eu não tenho a menor dúvida disso. E já está acontecendo. Agora, João, a gente sabe que o mercado tem você como um profissional mais alto gabarito, competentíssimo, carismático, né? Isso é importante, carismático, que as pessoas amam o João Guilherme, isso é verdade. Até os haters gostam de mim. Esse é um sujeito. Eles não gostam do Flamengo, muitas vezes, mas de mim a gente gosta. Obrigado. Para o cara não gostar de você, tem que fazer muito esforço, né? Que você é um cara, exigou, indo bem, enfim. Deve rolar tem um frio na barriga ainda, porque pode ser temporário, uma coisa assim, pode ser temporário. São 3 anos ou 6 meses, pode ter um frio na barriga.
e aí, de repente, você precisa voltar pro mercado. Sim, São duas, uma é essa. Você tem como é que você acha que o sim. mercado, se você quiser voltar, Uhum. você acha que tem porta aberta, vai ter alguma rejeição? Uhum. Porque, de Uhum. repente, você vai identificado com o Flamengo. Assume o teu rumo, como diria um amigo meu, teu rumo. Um Rubro-negrismo. amigo nosso em comum, o Vitor Emanuel, que você trabalhou com ele. Que figura, hein? Que figura, hein? Que figuraça. Grande Vitor, um Grande abraço. Vitor Emanuel. Abraço, Vitor. É. Ele falava, aí você assume o teu rubro-negrismo, ou você vai pra emissora, mas aí se você vai narrar um jogo do Flamengo, vai narrar um jogo do... Sim. esse cara é Flamengo, não sei o quê. Aham. Tem esse temor. E a Cara, segunda, será que o teu carisma vai fazer com que, pô, mas eu sou um cara tão bem aceito, tão carismático, tão bem aceito, bom profissional, que, porra, pode ter um pouco de bloqueio no início, mas, porra, eu vou ter porta Cara, aberta assim, de eu novo. tô pensando no momento, né? Eu penso no momento, mas eu acho que eu entrei num caminho que dificilmente eu vou sair dele. Caminho sem volta, é isso mesmo. Eu acho, sabe por quê? Porque eu percebo exatamente esse movimento da segmentação no jornalismo esportivo. E eu sei que grandes emissoras de televisão, com a chegada aí da TV 3.0, elas já estão percebendo isso. Porque hoje é muito comum, por causa das redes sociais, você perceber o seguinte: o torcedor ele é insatisfeito o tempo todo com a narração. Por quê? Porque ele acha que o narrador está torcendo contra o time dele, ou a narradora. Não, esse cara está narrando contra o meu time, esse cara está secando o meu time. E o que mais você lê é o seguinte: esse tricolor vai narrar o jogo do Flamengo. Esse rubro-negro vai narrar o jogo do Fluminense, do Vasco, do Botafogo. Você percebe que o público está cada vez mais ligado nisso. E isso vem exatamente por causa da segmentação. Antigamente, as pessoas não tinham opção de escolher o que assistir. Era aquilo que elas tinham e elas escolhiam dentro daquela amostragem que elas tinham. Hoje em dia, a internet é um mundo amplo que o tricolor, se ele quiser, ele só vê coisas do Fluminense, o botafoguense só do Botafogo, o corintiano só do Corinthians e por aí vai. Então, eu acho, cara, que entrando nesse caminho da narração segmentada, eu dificilmente vou sair dele, pelo menos é o que eu acho hoje. E assim, eu tô entrando no universo que, cara, são hoje 45 milhões de pessoas, né? Com 64 milhões de seguidores em redes sociais. Então, me identificando cada vez mais com esse público. Então, eu acho que a segmentação é o meu caminho até o final da minha carreira. Eu acho que eu ficarei nesse mundo aí. Claro que a gente não pode nunca prever o que vai acontecer. Daqui a pouco você vai voltar para o mundo, para o modelo comercial tradicional. Eu acho que pode acontecer, mas, sinceramente, eu não acredito. Eu acho que as próprias emissoras vão se adaptar a isso. Ter uma narração mais voltada para aquele público, para aquela torcida. Eu acho que isso vai acabar acontecendo. E esse movimento da Flamengo TV, eu acho que ele vai Estimular impulsionar muito isso. Pela grandeza do Flamengo, pelo que o Flamengo representa, pela força que o Flamengo tem, pelo peso da audiência do Flamengo. Então, você que está inserido nesse movimento, nessa mudança, você já sente isso? Você já vê internamente indícios disso, dessa tendência? Eu percebo pelo público. Há muito tempo. Porque, assim, desde 2019, depois que eu narrei a campanha do Flamengo, a partir dali, eu comecei a perceber isso. Assim, as pessoas falam, pô, olha lá, o João Guilherme vai narrar o jogo do nosso time. Ele é bom narrador, mas ele é Flamengo. Sempre tinha essa ressalva, entendeu? Pô, esse rubro-negro aí vai narrar o jogo do meu time. Então, eu comecei a sacar isso. Pô, os caras estão me identificando com o Flamengo porque eu narrei o título de 2019, que foi o pior momento da vida dos anti-flamenguistas, né? Aquela virada contra o River Plate. Porque, assim, se para o Flamengo foi um momento de maior alegria, para os antes foi um momento de maior tristeza, né, cara? Porque o cara tava ali aos 43 do segundo tempo, Já comemorando. mandando o zap, porra, cheirinho, Chupa! Chupa, perdeu e tal. Aí, de repente, pimba, empatou. Aí o cara já tomou um baque, né? Falou, pô, lá vem esse time maldito de novo. Aí vira, cara, acabou o mundo, né? Quem é anti-Flamengo, aquele dia, o mundo dele acabou.
e quem é Flamengo. E a minha voz ficou muito forte nisso aí. A narração foi a narração que ficou, cara. Então eu passei a perceber isso depois de um tempo, né, que, por exemplo, eu estava na ESPN, aí eu fui escalado pela ESPN para narrar a final Palmeiras e Flamengo de 2021. Aí a torcida palmeirense teve uma reação, tipo, Eu lembro, porra, lembro, lembro disso. porra, mas o João Teve um Guilherme é bafafá aí. ligado ao Flamengo. Era narrador da ESPN, ia narrar a final profissionalmente para os dois times. Mas aí isso foi ficando muito claro para mim. Até que chegou esse momento. Eu falei, cara, por que não? Porque eu apresentei programas na televisão, no final da tarde, por 10 anos seguidos. E durante 10 anos, eu ouvi a seguinte reclamação. Porra, vocês só falam do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo. Vocês não falam do meu time. Não falam do Vasco, não falam do Santos, não falam do Botafogo, não falam do Fluminense, só fala de vez em quando. Ah, na Fox, né? Na Fox, na ESPN, Sport TV, todos os programas que eu apresentei sempre tinha essa reclamação do público. E com razão. Por quê? Porque esses programas, eles visam audiência, e os times que dão mais audiência são Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Os que não são esses entram quando estão bem, por exemplo, o Botafogo no ano passado. No ano passado. O Botafogo ganhou um espaço maior na mídia, porque o Botafogo O foi Santos campeão com o Neymar e o brasileiro, Robinho. campeão da Libertadores. Fora isso, Santos com Neymar e Robinho. Fluminense 2023, campeão da Libertadores da América, finalista. Tirando isso, no dia a dia, os times que têm mais torcida têm mais espaço na mídia tradicional. E aí, cara, as pessoas que torcem para os times, elas começaram a descobrir o caminho da internet e da segmentação. Da segmentação. E para lá foram. Então acabou essa reclamação. Ah, tá bom, não está falando do meu time? Eu vou procurar aqui essa outra via para me informar. E virou já, na minha avaliação, a via principal de consumo de torcedor de futebol, cara. E aí, isso acontece, o João, quebrando um senso. Assim, você ficou. Quanto tempo você ficou no Grupo Globo? Eu trabalhei no Sport TV 14 anos e meio. 14 anos e meio. Mas era uma outra época, né? Completamente diferente. Mas lá você não podia revelar seu clube. Tinha essa determinação. Cara, assim, As pessoas não revelavam o seu time de coração. Nunca houve uma... Em todos os lugares que eu trabalhei, é até legal falar isso, nunca houve, assim, uma determinação. Você não pode dizer o seu time. Nunca houve isso. Mas existiam padrões. Por exemplo, você ir trabalhar com a camisa de um time não era bem-vindo, não era bem visto isso. Você chegar num estádio de futebol e você torcer por um determinado time com as pessoas te vendo. Ah lá, o narrador tal, de tal emissora, está torcendo para o time, vibrando. Então, existiram padrões que foram ditados, né, por uma cultura da época e que foi se perpetuando ao longo do tempo até chegar esse momento, né? Você vê, só revelavam os seus times mesmo aqueles caras que já eram consagrados e acima do bem e do mal. Que eram muito grandes. O Washington Rodrigues, ele era Flamengo, mas, porra, não tinha problema nenhum. Mas até dizer... o Galvão demorou a assumir que era Flamengo. O Galvão só no final da carreira. Só no final da carreira. Agora, já nesse momento final, numa entrevista ao Serginho Grosman, mas e já no momento final dele na Globo. O Tino Marcos só foi assumir depois que saiu, quando saiu da Globo. Milton Neves, que é um cara que domina o mercado de São Paulo. Ah, eu sou Santos. Ele acabou inteligentemente usando isso a favor dele. Mas, assim, Juca Kfouri e o Corinthians. Mas, assim, são exceções. Eram nomes consagrados da primeira prateleira do jornalismo esportivo, né? E aí as pessoas... E eu, como narrador, eu confesso que eu me sentia incomodado exatamente por ter sido criado nessa cultura do jornalismo esportivo. Olha, não é legal as pessoas saberem o seu time, porque o público pode te julgar de uma maneira diferente. E eu falei, preciso dizer meu time? Vou seguir. Então, eu segui esse tempo todo. As pessoas falam, eu sempre soube que você era Flamengo. Não sabiam, não. Porque tinha muita gente que falava que eu era Botafogo, muita gente falava que eu era Atlético Mineiro, muita gente errava o meu time, assim, e tal. Muita gente falava que eu torcia... tem isso, cara. Porra, você gritou mais o gol do outro time do que o gol do meu time. E eu
na minha. Aí me perguntavam qual é o seu time? Cano do Rio, eu sou Cano do Rio de Niterói. Porque eu sou Cano do Rio mesmo, né? Até brincando, eu sou terceirizado, né? Porque eu tenho 2 times, eu torço pro Flamengo e pro Cano do Rio. Cano do Rio é o time que eu cresci lá em Niterói, né? Fui criado lá e tal. Então eu brincava, foi até no Charla, falei, não, eu sou Cano do Rio e tal, aquela coisa toda. Mas eu nunca me senti à vontade. Mas aí, a partir de 2019, eu comecei a perceber essa transformação, cara, que veio do próprio público. O público me mostrou isso. Olha lá, o narrador, bom narrador, hein? Mas é Flamengo. E vai narrar o jogo do Cruzeiro, mas ele é narrador flamenguista. E aí eu falei, cara, o público está exigindo isso cada vez mais. E aí veio o Flamengo, vem pra cá, vamos lá, um trabalho legal, profissional. Eu falei, eu vou, tô lá. E tá sendo muito bom. Quando você tem a narração do gol do Gabigol Sim, e acontece isso aí aquilo, mudou a minha vida, hein? Mudou a minha vida. mudou tua vida. Mudou. Mas, na hora, Hum, você tem noção que aconteceu? Não. Você teve a percepção na hora ou não? não. Na verdade, eu ainda tô tendo noção do que aconteceu, né? Porque é impressionante, cara. Todos os dias, do dia 23 de novembro de 2019 até hoje, dia 8 de outubro de 2025, todos os dias eu encontrei pelo menos uma pessoa que contou pra mim uma história ou falou da narração do gol do Gabigol da virada. Impressionante. Todos os dias. Porra, eu tava com meu pai, eu ouço muito isso. Pô, eu tava com meu pai não tá mais aqui, é a última lembrança que eu tenho do meu pai. Pô, foi o nascimento do meu filho, eu vi o jogo com meu filho no colo. Aí, pô, a primeira grande lembrança que eu tenho com meu filho, pô, eu Cara, tava lá em Lima. Tu virou uma memória afetiva, bicho. Exatamente. Teve um dia, cara, um motorista de táxi, essa foi... Eu não tinha pensado nisso e fiquei emocionado na hora porque eu vi que ele tinha razão. Flamenguista, falou comigo do Gabigol. Pô, a narração, Flamengo e River e tal. O cara não queria nem me cobrar a corrida. Falou, não vou pagar. Eu falei, não, pô, é seu trabalho, que é isso? Aí ele virou pra mim e falou um negócio que eu me toquei naquele momento. Ele falou, João Guilherme, você já parou pra imaginar que o seu neto vai mostrar pro filho dele a narração que você fez do gol do Gabigol? Aí eu falei, cara, como assim? Ele falou, João Guilherme, porque isso aí ficou pra sempre. É. As gerações de rubro-negros que virão, por exemplo, o seu filho vai mostrar para o seu neto. E aí o seu neto vai mostrar para o seu bisneto. E assim vai. Então, quer dizer, é uma coisa que ficou. E por mais conquistas que venham, e já vieram e virão mais, essa vai ter sempre um lugar especial na história do Flamengo. E a sua voz está ali. Então, ou seja, a sua voz ela ficou para sempre ligada ao Flamengo. E eu me toquei, cara. Eu falei, porra, é verdade, cara. Porque, assim, a nossa vida, né, ela é muito passageira. Né? A gente não sabe quem foi o nosso bisavô. Muitas vezes não sabe nem quem foi o avô. Só sabe o nome ou uma foto, mas não tem ideia do que foi o nosso tataravô. A gente não sabe, cara. É a árvore genealógica. E eu realmente... eu vou ficar, cara, para a torcida do Flamengo. Então, isso é um negócio que me tocou profundamente. Eu fiquei emocionado. Eu falei, cara, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Então, essas demonstrações no dia a dia, elas vão fazendo com que eu me toque do que aconteceu. É, né? você é uma memória afetiva. A tua narração Exatamente. criou isso. Você faz parte. Eu Você tá faço na parte, escola. cara. Eu faço parte. Eu costumo brincar que eu fui na carona do Gabigol, né? Não tem como lembrar do gol É. nesse momento É. sem lembrar de você. E assim, na história do Flamengo, que vai completar 130 anos esse ano, olha, em termos de emoção, se não for o maior momento, está entre os 3 maiores momentos da história do Flamengo, indiscutivelmente, cara. Cara, Pela assim, loucura que foi, cara. Eu sou Flamengo. Uhum. Eu acompanhei peguei ali o Flamengo do Zico. Sim. Cara, 80 eu não vi. Sim. Pode ter sido uma catarse ali no Maracanã. O gol do Nunes, Foi. O gol dizem que o gol do Rondinelli em 78 foi uma coisa. Eu não vi. Eu tava começando a Agora, futebol nessa época. De vários jogos que eu fui, eu sempre falo assim, se juntar aqui, ó, eu como
torcedor, fui muito a Maracanã. Fui muito a Maracanã. Ainda só jogo do Flamengo, não, ia a todos os jogos. Muito a Maracanã. Como torcedor, como jornalista, porque eu fiquei 18 anos cobrindo o clube, fazendo treino. Sim. E fui assessor de imprensa do Flamengo. Uhum. Então, nessas 3 categorias, o jogo da minha vida, assim, o jogo da minha vida presente no estádio, Aham. foi o gol do Pet. Ah, esse também marcou Foi o muito. gol do Pet. Marcou demais. Mas eu tenho consciência que, pô, aquilo em Lima não se compara. A catástrofe foi muito maior, que aquilo não dá pra... É porque, assim, é uma É um questão outro de... título, é uma outra... A história ali, um gol em cima do outro. Tudo bem que o gol do Pet foi no final, Sim, mas... sim. Mas é uma questão de sorte de eu estar ali naquele momento e eu acho que eu me beneficiei da força do YouTube. Ali mostrou para mim também que o YouTube era algo que vinha para revolucionar a transmissão. Por quê, Hilton? Porque se esse título do Flamengo tivesse acontecido daquela forma em 2009, 10 anos antes, esse gol não teria a proporção que ele teve. Por quê? Porque era uma transmissão secundária de um canal fechado, ela ia ficar no arquivo ali daquele canal fechado, ia aparecer só na programação ali do canal fechado e ela ia ficar lá, no arquivo. O YouTube, naquele dia, alguém pegou aquela narração e jogou no YouTube. E até hoje as visualizações continuam, já passou de 40 milhões de visualizações. Isso impulsionou tal forma que, como se diz, viralizou o negócio. Então, a força da internet, ali também foi uma lição que eu tive. Eu falei, cara, isso aí é algo muito forte, né? E hoje eu tô no YouTube muito por causa disso. Você é religioso, acredita em alguma coisa? Médio ou não, mais ou menos? Cara, eu acredito em Deus, né? Eu não tenho uma religião definida, mas a religião que eu mais gosto e me identifico é o espiritismo. Eu tô falando isso pelo seguinte, tu tem noção, cara, que assim, que porra era pra tu estrelabiliar mesmo? Porque, vamos lá, na emissora principal, era o Galvão que ia. Exato. O Galvão teve um piripaque. O Galvão, se ele não tem o piripaque, acho que ele ia ter um piripaque narrando o gol, né? Aí foi o Luiz Roberto, que também é um gigante. Sem dúvida. Então, assim, pô... Extraordinário narrador. Extraordinário, né? Cara, tu tinha a principal emissora narrando. Exato. Aí já, pô, já a maioria vendo lá. Já não foi já não foi o Galvão. Exato. Aí foi o Luiz Roberto. Luiz Roberto. Pô, e mesmo, então assim, porra, tudo contribuiu pra tua esteira brilhar, né? Porque, e a narração do Luiz, ele cometeu uma coisa que pode acontecer, a narração é uma coisa de momento. O Luiz, ele cometeu um deslize na hora da definição do lance e acabou também ficando muito marcado. Editaram, quase não se vê mais, mas ele fala empata. E aí E assim, aí foram buscar as narrações no YouTube, né, cara? Pô, como é que foi a narração da Fox e tal? E eu me lembro que... Assim, eu não queria... assim, como de conta, eu não queria entrar aí, porque o Luiz Roberto é um amor, né, cara? Não, assim, acontece. Mas assim, tu estrelabiliou mesmo. Ia ser o Sim. Ia ser o Galvão. Sim. Aí foi o Luiz Roberto. O Luiz Roberto, pô, comete esse deslize, né? Porque no segundo gol, em vez de falar vira, ele fala empata. Até que ele empata. Tem umas edições que não aparecem, eles cortam o empata. Ou seja... E aí tudo contribuiu assim pra você. Ou seja, isso... Tá na sua hora, né, Ju? Isso também me fez estar na Flamengo TV e aceitar o convite. Porque eu pensei também nisso. Eu falei, cara, isso não está acontecendo à toa, por acaso, né? Porque realmente tinha tudo isso aí. Assim, e um detalhe, a transmissão da Fox que eu fiz, ela estava no canal 2, porque tinha a transmissão da Fox 1 com o Nivaldo Prieto, e eu estava no canal 2, ou seja, era a transmissão mais escanteada, ali no cantinho ali e tal. Mas, cara, tinha que ser. Era algo que tinha que acontecer na minha vida. E eu não estou aqui hoje no Flamengo por acaso. Isso tinha que acontecer na minha vida, toda essa ligação com o Flamengo. E é apenas uma trajetória que está começando, essa nova etapa, né? E tinha que acontecer, eu acho que está muito claro, né? Onde ela vai terminar, o que vai dar, não sei. Mas que eu tinha que seguir esse caminho, eu tinha, cara. E vem cá, assim, aí você assume que é Flamengo, tá no Flamengo, tá narrando...
se aliviou, assim, dessa coisa de... Ah, porra, eu tenho que ser, porra. parcial, não posso... sabe assim, se É, soltou, tosse mesmo. é. E tem alguma recomendação lá? Ó, tem que se Não, soltar, tosse mesmo, como é que é isso? não. Assim, tem o lado interessante. Tem duas coisas nessa situação aí. Primeiro que é muito gostoso, cara. É muito gostoso. Porque eu passei 36 anos narrando jogos em que eu, assim, até já condicionado mentalmente, o narrador ele se torna mais frio quando ele está trabalhando. Então, claro que eu sempre fui Flamengo, mas, por exemplo, eu não sentia as derrotas do Flamengo e não sentia tanto as vitórias do Flamengo. Você ficava meio condicionado ali a Neutro fazer o ali, seu né? trabalho, com uma neutralidade. Claro que depois do jogo, quando você chega em casa, quando você encontra com um amigo, com um vizinho, que você conversa, aí é uma outra coisa. Mas no seu trabalho, você se torna muito frio, muito distante. Na TV de clube, não, cara. Porque ali você está falando diretamente para aquela torcida e você é um representante daquela torcida com o microfone na mão. Então é muito gostoso, é muito mais livre, é muito mais solto, é muito mais legal. E eu acho que eu vou ter dificuldade de voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu acho que eu não vou conseguir. Ter neutralidade, né? Agora, existe uma missão colocada neste trabalho que é fundamental e que é algo que me motiva muito. Qual é? Levar o profissionalismo para a narração de torcida numa TV de clube. Porque torcer é uma coisa, distorcer é outra completamente diferente. Então, o nosso lema na Flamengo TV é a seguinte: a gente torce, mas a gente não distorce. Por exemplo, domingo agora, Bahia e Flamengo. Início do jogo. O Danilo, pé alto, atinge o rosto do jogador do Bahia. Ele foi expulso aos 13 minutos do primeiro tempo. Nós, na Flamengo TV, tô lá narrando o jogo. Opa, expulso Danilo. Meu Deus do céu, o que aconteceu e tal? Vamos ver as imagens. Aí na hora a gente viu aí, Errou. realmente. Qual foi o termo que eu usei? Danilo, ele não foi feliz no lance, minha gente. Levantou demais o pé, atingiu o rosto do jogador do Bahia. Então, é um lance realmente para expulsão. Tá percebendo a diferença? Sim. A gente não Distorce. distorce. Não é como as redes sociais, né? Que são ácidas e ficam... Porque, assim, o juiz roubou. é um trabalho profissional voltado para uma torcida. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode distorcer os fatos, porque aí você quebra a regra principal do jornalismo, né, cara? Você não pode fazer isso. Então, essa é uma missão muito legal e que a gente percebe que a torcida do Flamengo, ela está começando a curtir isso e está começando a achar muito interessante e ter até orgulho disso. Porque os caras criticam também, mesmo estando na TV do clube. A gente critica, porque o Armando Nogueira, ele uma vez me disse um negócio que eu nunca mais esqueci, assim, cara. Ele falou: João, você pode e deve criticar. Você jamais deve ofender. É diferente, ofender de criticar. E torcer é uma coisa, distorcer é outra. Eu vou narrar o jogo torcendo pro Flamengo. Vamos, Mengão, vamos ganhar, vamos fazer o gol para a nação vibrar e tal. Mas eu vou dizer também, olha, o Flamengo não está fazendo uma boa partida, não está jogando bem. É isso. E essa é uma das nossas missões lá na Flamengo TV. Deixa eu só anotar aqui. Diretor, avisa pro Rafael que chegou a pizza aqui, ó, da Planet Forneria. Nossa, chegou, tá fome, @Planet Forneria. Chegou a pizza aqui. Diretor, pede pro Rafael pegar ali. Aí ele separa a de vocês Opa. e a do João Guilherme aqui, que ele vai beleza. levar aquela... Frango vai levar com o Rafael. catupiry. Ô, João, aí me Pois fala não. uma coisa aqui. Fala aí, parceiro. Esse papo é bom, rapaz. E quando a gente está na profissão, Sim. você começa a controlar um pouco por exemplo, eu cobri... Os clubes que eu menos cobri foram Flamengo e Botafogo. Os que eu mais cobri foram Vasco e Fluminense. Eu sou Flamengo. Sim. E aí você acaba, assim, muitas vezes eu me apegava. Se torcia a favor dos... Não, mas quando ia final, eu sempre torcia. Claro, todos os clubes lógico. que eu cobri, Normal etc. isso, normal. Por exemplo, rapidamente cortando, início da minha carreira, 1989. Eu sou Flamengo.
Mas no título do Botafogo, o gol do Maurício, eu estava cobrindo o Botafogo. E vibrei muito com o título do Botafogo, porque eu estava ali com os caras, via o sofrimento da torcida do Botafogo, meu pai, meu primo, figuras importantes na minha vida, na minha criação botafoguense, e eu ali convivendo com todos eles, Valdir Espinosa e toda aquela galera, acabei ficando muito feliz. Nossos amigos foram meus professores também na redação do Jornal Dia. Márcio Esteves Sim. e o Gonzalez. Sim, pô, né? Grandes figuras. Eles estavam começando a carreira e também cobriam o Botafogo nessa época. Ricardo Gonzalez e Márcio Esteves cobriam. Exatamente. A Márcia ia pela pra cá e o Gonzalez pelo Jornal do Brasil. Exato. Você acaba se eu não me ligando, engano. né? Mas eu quero perguntar o seguinte, aí você tá lá, pô, tu assumiu, liberou, sou Flamengo até morrer, tá ali. Isso é uma coisa nova que eu tô aprendendo a viver com ela agora. Mas quando empata e perde, porra, tu fica pé da vida, tu volta pra casa mais puto. Isso é uma... Porque antes você se controlava, então controlava tua raiva. Agora não, agora que tu se soltou, isso é uma situação... tu volta pra casa puto. Eu volto. Isso é uma situação diferente também que eu tô percebendo. A vitória, você fica muito mais feliz e a derrota, ou o empate que é considerado uma derrota, você fica muito mais abatido. Então, efetivamente, nós somos ali torcedores com o microfone profissionais. Você se reconecta com aquele torcedor que você tinha arquivado, né? Porque, na verdade, eu tô torcendo pelo Flamengo, narrando o jogo pelo Flamengo. Mas eu tô falando ali o que eu tô vendo. Que era uma coisa que você não fazia há muito tempo, torcer. Exatamente, era uma coisa mais fria. Então, assim, o Flamengo foi eliminado. Eu narrei várias eliminações do Flamengo. Eu narrava o Flamengo e Emelec, por exemplo, em 2012. Gol do Emelec, Flamengo eliminado. Eu, claro, narrei a eliminação do Flamengo, mas bem, cara, a vida seguiu e tal. Você era mais distante. Agora, eu entrei efetivamente no universo Flamengo. Então, eu sinto muito mais a vitória e a derrota. Ainda bem que tá perdendo muito pouco, né? Porque quando perde muito, olha, é sofrido, a gente sente mais. Algum resultado com a derrota desse que tu chegou em casa bolado? Cara, a primeira derrota que eu narrei na Flamengo TV foi a mais difícil até hoje, que foi a novidade e ela foi pesada. Foi aquela pro Central Córdoba no Maracanã. Puta, aquela ali, eu fiquei literalmente com a cabeça inchada e senti mesmo, e no ar mesmo, a gente lá meio baqueado e tal. Porra, não era pra perder esse jogo, não tava no plano, perder pro Central Córdoba no Maracanã. Então foi a primeira vez que eu percebi, né, porque foi a primeira derrota. Eu falei, a gente reage diferente mesmo. É uma reação com o microfone na mão, mas a gente está muito mais exposto ao sentimento. Antes era uma coisa mais fria, calculista. Agora não, agora é uma transmissão sentimental, pro bem ou pro mal. Qual foi a vitória assim, que você narrou, o jogo que você narrou? Cara, assim, tem dois momentos fantásticos. Aquela virada contra o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes. Eu estava no estádio, na Filadélfia. A Flamengo TV foi o primeiro grande momento da Flamengo TV. Ela foi a primeira TV de clubes do mundo a narrar do local um evento da FIFA. Lá estava a Flamengo TV, ali foi um salto realmente de patamar que a gente mostrou pro mercado. Porra, o Flamengo TV é diferente, cara. E narrar aquele jogo ali foi incrível, cara. Teve uma lembrança muito forte de 2019. A Filadélfia parecia que era o Maracanã, o estádio, calor, gente pra caramba, uma loucura. E agora, nos pênaltis contra o Estudiantes, né? Aquele ali foi um momento mais marcante, porque foi um roteiro trágico com um final feliz. Porque o Flamengo, quando a bola rolou... Você estava lá ou aqui? Estava aqui. Estava aqui. O Flamengo... Antes do jogo, a gente pensava assim, o Flamengo é um time muito superior ao Estudiante, e ele vai controlar o jogo, e ele já tem a vantagem 2-1, ele vai levar esse jogo de boa. Não foi nada disso. O Flamengo jogou mal. O Flamengo foi dominado pelo Estudiante, o Flamengo quase foi eliminado pelo Estudiante, e aí o Flamengo vai para os pênaltis e Rossi, que tinha sido criticado no gol do Estudiantes, vira o grande herói. Então ali foi uma explosão de emoção, de adrenalina, foi sem dúvida o grande momento até agora de emoção. A narração, não sei se você chegou a ver, a gente pulando lá no estúdio. Vi. Uma doideira, cara. Uma doideira. Então, assim, eu digo que foi a narração mais gostosa da minha vida. É mesmo? Porque, cara, ali eu narrei
como se fosse um torcedor mesmo, extravasando e pulando. Isso aqui é Flamengo, é isso aí, classificado e tal. Então foi muito legal. E eu acho que viverei muitas emoções dessa pela frente. Não vai demorar muito, não, porque vem aí Racing na Libertadores e chegando à final. Cara, pode dar um quando? Flamengo e O Palmeiras primeiro na jogo final, é né? quando, hein? O primeiro jogo é 22 de outubro no Maracanã e a volta é no dia 29 de outubro lá na Argentina e nós vamos lá narrar. A Flamengo TV estará no estádio do Racing narrando, rapaz. João, não tem como, é lógico, assim, associar essa nova fase da tua Ah. vida sem associar o Flamengo, lógico. Estamos falando isso aqui há uma hora. É o Gabigol, né, cara? Que foi o cara que fez os gols. Pô, mas tu Pois não é. trabalha com ele, né, Pô, cara? na hora que eu cheguei, ele saiu. Pô, né? Na hora que eu cheguei, ele saiu. Uma pena, né? Uma pena. Mas ainda estão lá, Arrascaeta, Bruno Henrique, né? Mas, de fato, o Vocês Gabigol... falaram em algum momento? Assim, Não, vocês já não, se- nunca nos falamos, não. desde Mas eu tenho 2019. certeza que eu sou um cara muito importante na carreira dele, como ele é muito importante na minha. Em vários momentos nos vídeos que ele posta, ele coloca a minha narração, né? Quando estava no Flamengo, ele fazia isso. A gente se ajudou muito, né? Eu ajudei muito ele com a minha narração e ele me ajudou muito em campo fazendo aquilo que ele fez. Ou seja, eu acho que ele ficou eternizado no Flamengo por aquela sequência e eu fiquei marcado realmente por ter sido a voz daquele momento. Então eu e Gabigol estamos aí interligados para sempre, né? E desejo muito sucesso para ele. Agora lamento profundamente, porque na hora que eu chego ele sai, né? Ele vai embora pro Cruzeiro e tal. Pô, e você nunca em jogo Nunca estivemos assim, juntos, nunca... nunca estivemos juntos Pô, pessoalmente, não. podia se encontrar em algum momento, né, É cara? verdade. Eu ia falar para ele, muito obrigado, hein? Valeu. Valeu, Gabi. Obrigado. E o Arrascaeta é o debochado, né? Rapaz, o Arrascaeta eu já tive De com onde veio? ele. Já deve ter te perguntado isso. Mas isso é legal, é eu- legal. Arrascaeta eu já tive com ele lá no Flamengo mesmo, no Ninho do Urubu. né? Tá, antes disso, eu vou te fazer. Como é que é a tua rotina lá? Tu fica na Gávea, no Ninho, tu cruza com esses caras o tempo todo ou não? Só de jogo? Como é porque que é é? o seguinte, eu sou o narrador dos jogos, né? Então eu trabalho nos dias da transmissão e eu também sou responsável por um programa chamado MengoCast, que é o podcast do Flamengo. Então isso aí é bastante variado. Por exemplo, tem dia que o convidado é um jogador. E quando é o jogador, ou um dirigente do futebol, ou o treinador, o Felipe Luiz, a gravação é feita no Ninho do Urubu. Existem outras gravações de convidados que são fora do Flamengo, mas que são Flamengo, e a gravação ela é feita ou no Maracanã, no nosso estúdio do Maracanã, ou é feito na Gávea, no estúdio da Gávea. Teve uma com o Zico e com o Moser. Isso, mas isso aí é o Galinho, né? O programa do Zico, é a resenha ele do que fez Galinho. lá, tá, Ele tá, tem tá. o programa dele lá também. A Olha, Flamengo Felipe TV tem o Luiz, Zico, tá, né? tá, Outro tá, patamar, né? é. E assim, mas então é muito variado. Depende da pauta do entrevistado. Quando é jogador, alguém do futebol atual, é no Ninho do Urubu. Quando é alguém do clube histórico, pode ser na Gávea ou no Maracanã. Quando é algum dirigente do clube, por exemplo, o BAP, foi na Gávea. E assim vai. Então a gente vai flutuando nessas três Então tu não tem uma possibilidades. escala fixa. Não. A gente vai flutuando conforme tem a gravação do MengoCast. Mas todo dia você vai no clube, seja na Gávea ou no Ninho. Exatamente, todo dia exatamente. Reuniões de pauta, produções, gravações e os jogos, né? E As como é que foi o teu transmissões. encontro com o Arrascaeta, com o debochado? Cara, o Arrascaeta, eu encontrei com ele a primeira vez lá na Copa do Mundo de Clubes, né, nos Estados Unidos, né? E depois, algumas vezes que eu tive no Ninho do Urubu. O Arrasca, cara, ele é um cara muito... Eu me lembro do Thiago Neves, que falou que ele não ia dar certo no Flamengo, porque ele é um cara tímido, né? O Arrasca é um cara muito na dele, né? Fala pouco ali, fala baixinho e tal, mas sempre muito carinhoso, né? Ele chega pra mim e fala assim, e aí, debochado? Ele fala, maneiro. Eu falo, e aí, você é um deboche mesmo? e tal. Muito legal, muito legal. Então, foram poucos contatos, mas contatos rápidos, porém muito... satisfatórios, né, de estar. Em breve o Arrascaeta estará com a gente também no Legal. MengoCast, vai ser quero legal esse ver. encontro. E o debochado, cara, surgiu o seguinte, na metade de 2019, eu encontrei com... Ele hoje em dia é até comentarista da ESPN, o Jailson Vilas Boas. Já, negão, grandão, pô, gente boa pra caramba, muito competente. Ele era editor lá da Fox, cara. Aí, tô lá no corredor, lá um dia, ele vira pra mim e fala assim, porra, João Guilherme, transmissão ontem foi show, cara. Gostei muito. Porra, a transmissão foi um deboche. Aí eu falei, porra, peraí, Jailson. Você é elogio ou é crítico? Eu nunca ouvi isso, porra.
Ele falou, não, cara, isso é um elogio. Eu falei, mas como é que é essa parada? Aí ele falou, lá na minha comunidade, onde eu moro lá, deboche é um elogio. Então, se o cara tá no baile e pega a menina mais bonita, porra lá, fulano é um deboche, pegou a gata. Se o cara na pelada marca um golaço, pô lá, fulaninho é um deboche, que golaço. A linguagem ali da comunidade dele. Sim. E aí ele me falou isso, cara. E aí eu fiquei, porra, deboche. Aí eu fui narrar um jogo do Arsenal com o Chelsea e o Hazard arrebentou e tal. E aí a primeira vez que eu falei, o Hazard é um deboche, joga muito e tal, aquela coisa toda. Mas não pegou. Aí, Arrascaeta, Flamengo de Libertadores, novo. Flamengo e Grêmio, 5-0 e tal. Aí numa hora lá eu falei, Arrascaeta é um deboche. Aí começou a dar um burburinho. Mas aí pegou mesmo no gol de empate contra o River Plate. Que é a jogada do Bruno Henrique, extraordinária, né? Que ele toca pro Arrascaeta, o Arrascaeta deitado, ele dá o toque pro Gabigol só empurrar. Aí eu falei, Arrascaeta, você é um deboche. Pronto. Aí pegou. Aí grudou nele. Tudo nesse jogo, né? E o bordão João. explodiu. Aí explodiu, cara. Flamengo, Caramba, Arrascaeta, cara. pegou, colou nele, virou Agora todo mundo dele. entende, pô, por que tu foi pra lá, né, cara? É muita história, cara. Tudo conspirou. Tudo assim, tinha que ser. Tinha que ser, né? Tinha que ser. E já era um aviso de muito tempo, né? Eu fui recordando ao longo do tempo. Por exemplo, eu narrei o primeiro gol profissional do Adriano num jogo São Paulo e Flamengo no Morumbi em 2000, cara. Era eu o narrador. Um cara mandou pra mim. Ele olha entra aqui, e faz o João gol, Guilherme. né? Ele entra e faz o gol. Ele entra no intervalo, começa o segundo tempo, Rodrigo Mendes lança, ele domina, limpa pra canhota, pum, dá uma porrada, o Rogério Ceni não vê a bola, gol. Eu narrei esse gol. Narrei o primeiro gol do Pet com a camisa do Flamengo, Flamengo e Santos, no Rio São Paulo, em 2000. Era eu que estava lá narrando. Cara, narrei os jogos mais cruciais da arrancada de 2019, de 2009, melhor dizendo, que gerou o Hexa. Eu narrei também gols do Adriano, gols do Pet, aquele gol do Adriano por cima de cobertura. Ou seja, cara, era muitas alegrias, muitas tristezas. Também narrei algumas eliminações. E já era o destino, né? Tava encaminhando para isso. Aí veio 2019, virada contra o River Plate, aí grudou de vez e já era. Tamo aí no Mengão, né, com a nação. Você falou da segmentação, né? Aham. Que é uma tendência. Eu acho que já é uma realidade, eu acho. Viu? E, primeiro, assim, existe uma tendência hoje assim, do YouTube, do streaming, né? YouTube. A Casa TV vem. Como é que você vê esse Sim. movimento assim da Casa TV? Agora fantástico. o que a Globo fez, Uhum. pô, trazendo Bruno Formiga, uma galera muito bacana, muito boa, Sim. e leva lá pro GE TV do YouTube. Como é que você vê esse movimento assim? Porque eu tô perguntando isso, porque quando eu perguntei lá atrás, que você é um cara antenado, que você veio surfando, você começa numa rádio pequena, vem rádio grande, TV fechada, aberta, pum, e para no Flamengo. Você pega toda essa transição, tá antenado e vai se adequando a elas e tal. Então, automaticamente, você é um cara antenado. Você falou que teus filhos também me ajudam muito. Abrem, né? Amplia assim, a tua percepção. Como é que você vê esse movimento da transmissão esportiva hoje no YouTube, Casa TV, eu acho que a comunicação, e especificamente falando do esporte, ao longo dos anos, das décadas, ela teve momentos de ruptura, momentos em que os tempos foram divididos, né? A gente pode falar isso do rádio, quando surgiu a televisão, aí veio o pay-per-view, TV fechada, aquela coisa toda, o streaming. Eu acho que a Fox foi uma revolução na TV fechada, porque mudou a linguagem da TV fechada, que era muito formal. A Fox trouxe a linguagem do boteco para a televisão, né? No Fox Sport Rádio? Fox Sport, no geral, né? Fox Sport Rádio, tudo. A Fox falava na TV fechada do jeito que o povão fala de futebol. Foi uma grande revolução. Agora, a Cazé TV, eu acho que ela é um grande marco na comunicação esportiva e um divisor de águas, porque eu acho que ela encerra um ciclo e começa outro, né? E exatamente quando ela apareceu e ela se consolidou, foi quando, na TV aberta, era a despedida do Galvão da TV Globo. E aí ela vem num movimento que ninguém deu muita bola na época, tanto é que ela adquiriu os direitos daquela Copa do Mundo, porque eles estavam ali jogados e ninguém queria aquilo, nem a própria Globo queria. E aí a Cazé, através da Live Mode, conseguiu esses direitos.
e já causou um impacto muito grande. Por quê? Pela forma de fazer, do jeito que a geração de hoje e de amanhã quer consumir. Acho que a gente está muito tempo fazendo de uma mesma maneira. E a nova geração quer algo novo. E a Cazé TV saiu na frente nisso. Ela faz de um jeito que a garotada, os mais jovens, querem ver. E esse público é o público de hoje, o público daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Então, eu acho que é um grande marco na comunicação, o trabalho da Cazé TV. E a grande vitória deles, eu acho, cara, é você ter obrigado o maior grupo de comunicação do Brasil e um dos maiores do mundo a criar um produto para tentar bater de frente com eles, porque eles estavam perdendo a audiência. Então, é algo muito significativo, muito forte, e sem querer comparar, porque eu acho que são segmentos diferentes, eu acredito que a médio e longo prazo a Flamengo TV vai ter esse impacto também nesse novo segmento da comunicação, que é a TV de clube. Ela vai puxar isso. Por quê? Porque a Flamengo TV ela ainda tem algumas limitações, porque ela não pode transmitir os jogos do Flamengo com imagens, por questões contratuais. A hora que ela tiver isso, falando a linguagem que a torcida do Flamengo quer ouvir e gosta, já era. A torcida do Flamengo, ela já abraça e aí ela vai abraçar de vez a Flamengo TV. Então, eu acho que é uma revolução que começa a acontecer lentamente, por causa dessas limitações. E a Cazé TV é um divisor de águas na comunicação esportiva do Brasil. E você acha que o contrato é possível ali na frente a TV do clube ter esse direito de transmissão? Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. E falando de Flamengo especificamente, eu acho que é perfeitamente possível. Em termos de estrutura, em termos de mentalidade, de projeto profissional para isso, e também as leis permitem isso. Você agora tem a lei do mandante, que permite o clube a vender os seus próprios jogos, né? O Flamengo já vende os seus jogos para o exterior, com imagens. Para dentro do Brasil não pode. Daqui a pouco ali na frente, mais estruturado, já consolidado no mercado, como a gente está iniciando um trabalho, mas já tendo superávit, já tendo uma aceitação muito boa no mercado, com o passar dos anos, quando chegar ali na frente, a Flamengo TV ela vai estar preparada para ter a possibilidade de transmitir jogos do Flamengo, e eu acho que é um caminho muito certo de acontecer. Eu acho, por exemplo, que não vai transmitir exclusivo na Flamengo TV. Acho que não. Não. Mas que a Flamengo TV, em um determinado momento, ela vai transmitir os jogos do Flamengo, eu não tenho a menor dúvida disso. Vai acontecer. E aí vai caber a nação rubro-negra escolher onde ela quer E como assistir. é que são os números assim, de audiência da transmissão? Cara, são números impressionantes. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, os jogos de futebol masculino é sem imagem. Então, você está na internet, você tem um delay em relação à imagem que o cara está vendo na televisão. Eu ia O cara tem isso, que ficar porque cada operador é um delay. Exatamente. O cara tem que ficar ouvindo e sincronizando a imagem. Então, demanda um esforço maior do cara. E, olha, a gente tem uma média de visualizações por live de jogo de 1 milhão. É mesmo, 1 milhão e 200 mil visualizações. O nosso pico de audiência aconteceu agora no jogo Flamengo e Cruzeiro, empate no Maracanã, 0-0. 84 mil aparelhos conectados simultaneamente para acompanhar o jogo. É um negócio assustador, cara. É mesmo? É um rádio com imagem. É muito mais audiência do que muitas emissoras de rádio mesmo naquele momento. E até mesmo se você pegar proporcionalmente na métrica, algumas emissoras de televisão menores que estão com uma programação no ar. Então, isso mostra o potencial absurdo, cara, que tem a Flamengo TV. E o mercado já está percebendo isso. Agora, por outro lado, João, Sim. assim, o João da Paramount, o João da Sim. Sport TV, Sim.
dos canais. O antigo João Guilherme. Dos A canais- essência é a mesma, só que agora numa dos outra canais- fase. Não, mas os canais Disney. Esse João, das rádios, Sim. ele tinha que, pô, ler todos os jornais, estar atento do noticiário de todos os clubes. Uhum. Ele tinha que assistir, de repente, a todos os jogos da Série A e Série B, porque Sim. é o ofício dele, ele vai ter que ir na rádio, tem que conhecer papapá. O João de hoje está relaxado? Porque só precisa assistir o Flamengo. Como é que tá o João de hoje? Tá no chinelo, tá no migué? Não. Tá relaxado? Não. Até porque é até bom, né? Porque é uma frase aí que virou moda, né? Na boca de muita gente. O Flamengo vai jogar sozinho. O Flamengo não joga sozinho. Então, assim, no mínimo, eu tenho que acompanhar o que está acontecendo com o adversário do Flamengo, né? Então, já não tem mais essa opção de chinelo de só acompanhar o Flamengo. Eu tenho que saber o que está acontecendo Mas no é adversário diferente do de você Flamengo. ter que acompanhar os 20 clubes da Série A e os 20 clubes da Série B. Pelo menos 40, fora a Champions. Assim, o teu universo é menor. Mas assim, eu continuo igualzinho. Eu acompanho tudo. Continua vendo tudo. Acompanho tudo. Sabe por quê? Porque eu acho que eu tenho, como profissional, a obrigação de saber muito mais do que o meu público, né? Sim. Então eu tenho que acompanhar tudo. Eu tenho que acompanhar o adversário do Flamengo, os jogos do campeonato que o Flamengo vai jogar. Por exemplo, o Flamengo está disputando o título com Palmeiras e com Cruzeiro. Eu tenho que acompanhar o que Palmeiras e Cruzeiro estão falando. Eu tenho que acompanhar o campeonato como um todo, porque, por exemplo, daqui a pouco o Flamengo vai jogar com Fortaleza, que é um time que está brigando contra o rebaixamento, ainda tem chance de escapar, mas está numa situação muito difícil. Então, esse jogo do Flamengo lá vai ser um jogo fundamental. Então, na verdade, eu continuo da mesma forma, acompanhando, consumindo tudo o que é possível de esporte, de futebol especificamente. Eu vejo tudo o que eu posso, né? Tem jogos atrasados agora nessa data FIFA, eu vou estar acompanhando. Tem jogos de seleção, eu vou estar acompanhando. Agora, claro, né, o meu foco maior é voltado para o Flamengo. Mas eu acompanho tudo o que está acontecendo, porque isso vai acabar me ajudando nas transmissões da Flamengo TV. Quanto mais bem informado e antenado eu estiver, eu vou ser um profissional com mais conteúdo para passar para o público da Flamengo TV, né? Então, eu continuo igualzinho. Continuo acompanhando Você tudo. falou essa coisa, estão falando que o Flamengo tem que jogar sozinho. Uma coisa que eu fiz, assim, isso é uma mudança. Antigamente, nas redes sociais, eu comentava muito sobre todos os jogos, todos os times. Agora eu já não faço mais tanto isso, porque como o público sabe que eu sou da Flamengo TV e eu teu tenho uma engajamento é identificação outro, não do adianta, Flamengo, você vai perder o meu engajamento outro. o meu engajamento é todo da torcida do Flamengo. teu engajamento é Então, outro. muitas vezes eu não vale a comento pena. mais. De vez em quando eu comento alguma coisinha Até assim. porque, pelo que tu falou, tu já entendeu a questão da segmentação de engajamento. Exato. Já percebeu, não adianta você falar Mirassol e Fluminense. não Mas vai, até não eu vai. entrar na Flamengo TV, eu fazia isso. Eu comentava eu vi, hoje eu Mirassol sigo, e eu vejo lá. Fluminense. O Fluminense conseguiu um belo resultado, ainda tem chance de chegar à zona da Libertadores. Eu comentava algo assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu não comento mais, né? Comento mais assuntos voltados para o Flamengo mesmo, mas a minha prática no dia a dia de consumir e acompanhar futebol e ficar bem informado, ela continua a mesma. Um sonho na Flamengo TV. Narrar o Flamengo, tetra da Libertadores e campeão do mundo. Pô, tem chance, temos chance, hein? Eu acho que tetra da Libertadores é um sonho possível. Narrar o Mundial é mais distante, mas não é impossível, mas é bem mais difícil. O Flamengo ganhando a Libertadores, ele vai disputar o Mundial no final do ano, no Catar, e ele, se chegar à final, pega o PSG, que vai estar no meio da temporada voando. É uma missão complicada. E em 2029, né, com a Flamengo TV, imagina a Flamengo TV em 2029, rapaz, acho que vai estar explodindo. Copa do Mundo de Clubes 2029, quem sabe o Flamengo campeão do mundo lá, muito difícil, mas possível, ou então, de novo, ganhando Libertadores e indo para o Mundial. Mas o sonho é esse, narrar o tetra agora, da Libertadores, em Lima. Isso é uma outra coisa do destino. É o mesmo estádio da final de 2019. E no mesmo mês de novembro. Só que lá foi 23 de novembro, agora é 29 de novembro. Em Lima, não vai ser o River Plate o adversário. E não temos o Gabigol. E não temos o Gabigol. Mas são coincidências, né? Primeiro o Flamengo tem que passar pelo Racing, que vai Mas ser um tem Bruno compromisso difícil. Henrique e Arrascaeta. Sim. E Felipe Luiz como técnico. É verdade. Então, assim,
São coincidências, cara. Eu acho que narrar de novo um título de Libertadores naquele estádio vai ser impossível não lembrar de 2019, né? Vamos ver, vamos ver. Eu acredito que nós teremos um reencontro entre Flamengo e Palmeiras com o Andréas Pereira vestindo a camisa do Palmeiras. Cara, não é por acaso isso. Eu acredito muito nessas coincidências. Acho que os deuses do futebol estão preparando esse roteiro, esse reencontro. E o final, o que vai acontecer, eu não sei. Mas eu vou estar lá para narrar, pela Flamengo TV. Vamos ver o que vai rolar. E que ele erre a bola agora por um gol do... Você já imaginou isso, cara? Imagina. Você já imaginou isso? Porque tem duas possibilidades, né? Flamengo e Palmeiras na final, né? Eles passam por Racing e LDU. Andréas do outro lado. Ou ele será vice de novo, agora perdendo para o Palmeiras, ou ele pode ser campeão com o Palmeiras ganhando em cima do Flamengo mais uma vez. Então são várias possibilidades, né? E a presença dele dá um charme especial a essa. A pressão em cima dele vai ser um negócio maluco. É notícia. Tudo vai girar em torno nessa dele. Época, é notícia. Vai ser uma loucura. Vamos ver. Primeiro tem que combinar com o Racing e a LDU, né? Pra ver se vai ter esse jogo, mas vamos ver. João, estamos chegando aqui. Aí eu queria agora fazer uma última pergunta. Até quebrando aqui o clima esse clima do programa que foi tão pra cima. A gente tá falando de narração. Você trabalhou com. Sim. Trabalhou com Amigão? Rapaz, eu trabalhei rapidamente na ESPN agora recentemente. Mas conheço o Paulo Soares desde o início da minha carreira. Convivi muito com ele em estádios, aeroportos da vida aí. Era gente boa, um coração... Era um amigão. Era. O Oswaldo Pascoal que deu esse apelido para ele, né? E eu acho que é um apelido perfeito. Assim, o que era o Paulo Soares? Era o amigão da galera. Ele, cara, gente boa, do bem, né, tranquilo, uma pessoa positiva para você estar ao lado, além de ser um grande narrador e um apresentador que marcou época, né, na televisão brasileira, ao lado do Antero, fazendo aquele jeito deles, né? Aquela dupla era muito boa. Coisa incrível aquele. Exatamente. Não tinha como não gostar. Era divertido demais, né? Era diferente. Eu assisti o programa por causa deles. Exatamente. Então, assim, o Amigão, cara, ele era um amigão mesmo. Apelido perfeito. João. Obrigado, meu irmão. Vamos comer pizza agora. Vocês tiveram uma aula aí, né? Vocês tiveram uma aula. Eu vou me despedir antes aqui. Rapaz. A pizza da Planet Forneria já chegou do João Guilherme aqui, que ele vai levar para casa, frango com catupiry. Isso, pedido dos filhos. Para a família, para os filhos, né? O pessoal aqui de tarde deve estar comendo já. Já ouvi um barulho aqui. A Planet Forneria trouxe para eles aqui. E eu vou chegar em casa, meu enteado tá lá me esperando, a gente vai pedir lá para comer. Então aqui, ó, Planet Forneria para você que é Barra, Recreio, Jacarepaguá, Vargem Pequena, @Planet Forneria. A melhor experiência gastronômica para você que é dessa região, tá? Massa, como eu te falei, João, massa de longa fermentação, que é aquilo que faz ganhar jogo, né? 3 dias, ali... Recupera bem. Tem pouco fermento, para quê? Para ganhar jogo, né? Que nem o time de futebol, como eu falei aqui no início. Time de futebol... Faz o regenerativo e a massa explode. Exatamente. Aí massa fina com recheio, se você pedir massa com recheio, vem recheio explodindo de catupiry, Nutella, do que você pedir. Eles entregam na porta da sua casa, tá? Na porta da sua casa mesmo. Eu moro no meu condomínio, tem 11 prédios. Ele vai no 714, lá embaixo, ele vai na porta da sua casa. Você não precisa descer. Ingredientes de primeira, assim, lá é tudo da melhor qualidade. Tem pizza de filé mignon mesmo. Nutella, Nutella. Catupiry. Molho italiano, molho do melhor. Então, assim, é muito bom. E você que segue a Planet Forneria, você tem um cupom de desconto de 10%, que é o Só Resenha 10. Você vai lá, entra e bota lá o seu cupom Só Resenha 10, você tem 10% de desconto na Planet Forneria, que é @Planet Forneria. João Guilherme, eu queria muito te agradecer. Eu acho que o papo foi... Curtiu? Assim, deu like? É como se a gente, assim, eu perguntei quando é como se a gente estivesse num bar conversando. Não foi entrevista, foi um bate-papo. Fluiu, né? Fluiu.
E você que é um grande professor. Obrigado, mestre. Aprendi muito, aprendo muito, né? A gente tem nossos mestres, né? Eu sou eternamente... Trabalhamos juntos no Sport TV, né? No Sport TV. Então a história... lembrei! É. Eu trabalhei no Sport TV em 2008. Aí eu tava... Me botaram um dia pra fazer alguma coisa que eu não lembro. E depois eu tinha que fazer a produção de um jogo do Campeonato Argentino. Ah, eu narrava muito com o Manula e o Peubal. Campeonato Argentino. Só que não me explicaram o que eu tinha que fazer. E era uma sala lá embaixo. Era ainda no Rio Comprido. Isso, a Ilha 7. Lá embaixo. Tu fazia a curva assim lá embaixo. Pequenininha. Aí daqui a pouco eu chego assim, olho. Aí alguém fala assim, pô, tu tem que fazer a produção. Aí eu olho pra você. E aí eu falo assim, putz, cara. Eu faço um gesto pra você. Eu falei, pô, me avisaram agora que eu tenho que fazer a produção. Eu tinha que passar a escalação do time, sei lá, Racing e Boca Juniors. Eu tinha que passar a escalação, não sei o quê, algumas informações. Eu não sabia, não procurei, não pesquisei. Aí o João Guilherme, que é essa figura, assim, doce, amável, do bem, easy going, um amor de pessoa, um ser humano incrível. Amigo, tá tudo bem. Ele já tinha feito. Tu tinha feito o negócio e eu perdido, cara. Aí tu falou assim, eu já fiz aqui, irmão. Eu fiquei mal, aí acabei de falar, pô, bicho, eu não sabia. Não, tá tranquilo, cara. Pô, eu falei, não sabia mesmo. É porque isso é um hábito, assim, todo narrador faz isso, né? E eu sempre faço assim, além da produção que a emissora prepara para você, eu faço a minha própria produção. Então, eu vou ali, pesquiso as informações, faço as minhas anotações. Aí é por isso que eu falei pra ti, fica tranquilo, irmão, tá tudo feito já. Não, assim, vamos supor que tu fosse um escroto e me queimasse, pô, esse cara da produção aí, pá, É perfeitamente possível encontrar um. Né? Ou alguns. Mas aí eu tive a sorte de, pô, cruzar com essa figura maravilhosa. Gente, siga a gente aqui no YouTube, Só Resenha, pô, gostou desse papo? Então, pega ele e compartilha com seus amigos. Além disso, ó, quem já veio aqui, ó, Tony Garrido, Arlindinho, Zico, Petkovic, Djalminha, Léo Moura, cara, muita gente. Donizete, Mauro Galvão, Ricardo Rocha, Mose, e assim, muita gente, Leandro Ávila, uma galera da pesada, Andrezinho do Molejo, enfim, uma galera boa. E o nosso professor João Guilherme, então, não deixe também de seguir a gente no nosso Instagram, o Instagram é Só Resenha Podcast, e no nosso TikTok, que é o podcast Só Resenha, porque lá eu boto muitos cortes por dia, você vê os cortes, tem uma noção de como está o programa, cai aqui no YouTube e assiste o programa na íntegra, tá legal? Agora, vou embora porque a pizza dele não pode esfriar. E eu tenho que chegar em casa para comer a minha, da Planet Forneria. Então, esse foi mais um Só Resenha Podcast. Até o próximo. Fui!